dia, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai trabalhar com espelhos esféricos. Continuamos ainda com a parte de reflexão da luz, porém agora mais focado nesse tipo de espelho, né, que tem uma certa análise geométrica, analítica, bem diferente do espelho plano, tá? Bom, primeira coisa, espelhos esféricos você já deve ter visto. Alguns são muito comuns, outros nem tanto, tá? Mas algumas aplicações a gente vai acabar relembrando aqui. Por exemplo, esse espelho que vocês estão vendo aqui agora é um espelho muito usado em loja de conveniência, é um espelho de segurança de garagem de prédios tem muito, que é o espelho convexo. O espelho convexo, ele tem, por característica, aumentar o campo visual, né? E para isso ele reduz o tamanho da imagem. Então quando você olha para o espelho convexo, você vê um campo maior, um campo visual maior, porém a imagem fica um pouquinho menor ali, tá? Ele é muito usado como segura-ônibus, garagem, tudo mais. O espelho côncavo, ele tem algumas aplicações também, mas em um dos seus casos. Então o que a gente vai ver hoje é as propriedades de um espelho esférico, os raios notáveis e a formação de imagens. Então vamos lá. Primeira coisa, da onde é que a gente tira esse espelho esférico? Como é que a gente constrói o espelho esférico? O espelho esférico nada mais é do que uma calota. É um corte de uma esfera espelhada, na qual, se a parte espelhada for a parte de fora, a gente fala de um espelho convexo. Quando a parte espelhada é a parte de fora, convexo. Quando a parte espelhada é a parte de dentro, é o espelho côncavo, tá? Como se fosse a concha. Uma concha de feijão, por exemplo, aquela colher concha, ela tem a parte refletora interna, é a parte côncava, e a parte de trás seria o convexo, tá? E alguns pontos são importantes. Quando eu analiso o espelho, eu analiso o vértice. O vértice representa o ponto central do espelho. Analiso o centro. O centro é o ponto que vai estar no eixo principal do espelho, tá? Esse eixo principal, ele vai estar sempre acompanhado do espelho. Agora, o ponto C, que é o centro de curvatura, ele é um ponto importante para a gente analisar o espelho, porque ele representa o centro da esfera que deu origem àquele espelho, tá? Então, para a análise vai ser importante. Mas eu vou estar sempre desenhando a esfera? Não. Muitas vezes eu vou desenhar apenas o espelho, por exemplo. Essa calota tem um espelho aqui, né? E o eixo principal. No eixo principal eu vou ter o vértice, eu vou ter o centro de curvatura, certo? Então é importante saber esses pontos e a origem dele. Ah, por que o centro? Porque ele é o centro da esfera que deu origem ao espelho, tá bom, gente? Bom, e o eixo principal a reta em cima da qual a gente vai analisar toda e qualquer situação do espelho esférico. Agora, quais são os pontos aí principais? Primeiro, quando eu falo de espelho esférico, eu tenho uma infinidade de curvaturas, infinidade de situações onde eu posso analisar o espelho esférico. Porém, matematicamente, a gente vai se ater a um deles só, a um modelo que é chamado de espelho gaussiano, que foi proposto pelo físico alemão Gauss. Qual que é a ideia? Ele fez uma aproximação para analisar os espelhos. Então ele considerou que o espelho que ele estava analisando fosse um espelho com pouca angulação, com pouca, digamos assim, pouca curvatura, né? Analisou raios que estivessem próximo do eixo principal, com pouca angulação de entrada. Isso tudo para diminuir as distorções, porque vocês vão ver que a imagem formada por um espelho esférico, ela pode ter diferenças de tamanho. E aí, se você não considerar essa situação, você vai ter essas situações do espelho gaussiano, você vai ter distorções na imagem, tá? Então, por isso que ele considera mais o centro do espelho, próximo ao eixo principal. E aqui nessa imagem está representado tudo que a gente vai trabalhar do espelho. Então aqui, essa parte negrita aqui é o espelho. Se a parte refletora for de dentro, ele é o espelho côncavo.
Se a parte refletora for de fora, ele é um espelho convexo. Lembrando que tanto côncavo quanto convexo terão esses 3 pontos importantes. O vértice é o ponto médio do espelho, o C é o centro de curvatura da origem que deu origem ao espelho, da esfera que deu origem ao espelho, e o foco é o ponto médio entre o C e o V. Tá? A gente costuma chamar a distância entre C e V de raio, porque é o raio da esfera que deu origem ao espelho. Quanto menor o raio, menor é a esfera que deu origem, portanto o espelho ele tem maior curvatura. Quanto maior o raio, maior é a esfera que deu origem, portanto o espelho tem menor curvatura. Tá? E se o F representa o ponto médio, quer dizer que a distância entre F e R, e V ou C, é metade do raio. A gente chama esse F de foco do espelho, e o F minúsculo é a distância focal, tá? Como está escrito aqui na legenda. Detalhe, se o espelho for côncavo, esses pontos estarão na frente do espelho, da parte refletora. Se esse espelho for convexo, esses pontos vão estar atrás da parte refletora. Então, lembre-se o seguinte, esses pontos não vão mudar. O que vai mudar é o lado que você está analisando o espelho. Se a parte refletora está na frente ou está atrás. Tá? Agora repare o seguinte, vamos supor que esse espelho aqui seja um espelho convexo. Então aqui é a parte de trás, a parte da frente está aqui fora. E aí, um raio de luz atinge esse espelho. Quando um raio de luz atinge esse espelho, para você analisar a reflexão, você tem que traçar a reta normal no ponto de incidência. Essa reta normal ela é perpendicular ao espelho naquele ponto exclusivo. E com isso você vai definir o ângulo de incidência. E por ser uma reflexão, o ângulo de reflexão tem que ter o mesmo valor. Então aqui também é R, certo? Ou seja, se você analisar reta normal, ângulo de incidência, ângulo de reflexão, você vai saber qual a direção que o raio vai ser refletido, certo? Porém, se você for fazer isso no espelho esférico, você vai ter que fazer essa análise para cada ponto que você tiver a incidência de um raio. Porque como o espelho tem uma curvatura, cada incidência vai gerar uma análise diferente, tá? Porque a normal vai estar numa posição diferente. Se você pegar um ponto aqui embaixo, por exemplo, só para ficar bem distinto, a normal estaria nessa direção aqui, ó. Então a análise ela vai ser diferente. Para facilitar, para a gente não ter que fazer a análise da reflexão em todo e qualquer raio que atinge o espelho, a gente vai usar os ditos raios notáveis. O que são raios notáveis? São raios que sempre seguirão o mesmo caminho ao atingir o espelho com determinada característica. Então vejamos. Aqui eu coloquei vários, todos os raios, os principais. E do lado esquerdo a gente tem um espelho côncavo, tá? Aqui são os espelhos côncavos. Só um detalhe: os espelhos côncavos têm raios notáveis e os raios notáveis também valem para os espelhos convexos. Aqui são os convexos. Mas são os mesmos raios? São. Só que a análise é diferente em cada espelho, então fiquem atentos a isso. Então vamos lá. Por exemplo, qual o primeiro raio notável? Aqui eu coloquei o desenho e a descrição, tá? Mas lembre-se o seguinte: todo raio de luz que atinge o espelho passando pelo centro de curvatura, ele bate no espelho e reflete na mesma direção. Todo raio de luz que passa pelo centro, ele reflete na mesma direção. Se você traçar a reta normal e fizer a análise, você vai encontrar a mesma situação, tá? Então você não precisa ficar analisando. É importante você lembrar os raios notáveis, porque para construir a imagem, basta que você tenha esse repertório de raios de luz. Lembrando que uma imagem vai ser determinada sempre pelo
cruzamento entre dois raios de luz. Então aqui você está vendo que você tem pelo menos 4 raios notáveis. Você precisa apenas de 2 para formar a imagem. Isso quer dizer que você precisa saber todos os raios notáveis para que cada situação seja mais fácil, né, ou mais simples você analisar 2 deles pelo menos. Tá? Segundo raio notável é um dos mais famosos. Todo raio de luz que chega paralelo ao espelho, ele vai refletir para o foco. Tá? Refletir passando pelo foco. Por isso eu não sei se você já tiveram a experiência de ver uma antena parabólica, por exemplo. Aquelas antenas que tem muito em casa no interior do país. A antena é mais ou menos assim. E aqui no centro ela tem um captador. É como se o captador estivesse no foco. Como, né, os raios de sinais estão muito distantes, eles chegam praticamente paralelos. Chegando paralelo, ele reflete para o foco. Certo? Então existe essa tendência de todo raio de luz que chega paralelo ao eixo principal, ele vai refletir pelo foco. E o inverso também vale, tá, gente? Todo raio de luz que chega pelo foco, ele vai refletir paralelo. É mais ou menos o farol de um carro. O farol de um carro, ele coloca a lâmpada no foco e coloca o espelho atrás. Então, os raios de luz que vão para frente do carro, ele já vai iluminar diretamente. Os raios de luz da lâmpada que iriam para trás, se a lâmpada estiver no foco, os raios que saem do foco, eles refletem no espelho e são jogados para frente. Então, é uma utilização do espelho convexo, ou côncavo, nesse caso do farol do carro. Então, lembre-se, todo raio que vem paralelo, ele reflete passando pelo foco necessariamente. Todo raio de luz que vem pelo foco, ele reflete paralelo ao eixo principal. Sempre, sempre, sempre. E por último, todo raio de luz que passa pelo vértice, ele reflete com o mesmo ângulo, de cima para baixo, como se o eixo principal fosse a reta normal. Ângulo de incidência, ângulo de reflexão. Então o ângulo tem que ser sempre igual, simétrico, em cima e embaixo do eixo principal. Tá? Todos esses raios também existem no convexo. Só tem detalhe. Lembra que eu falei que os pontos do espelho convexo estão atrás do espelho? Se os pontos estão atrás, os raios não vão chegar nos pontos. Porém, a ideia vai ser a mesma. Por exemplo, todo raio de luz que vem que incide no espelho na direção do centro, ele reflete na mesma direção. Então, olha a diferença. No espelho côncavo, todo raio de luz que passa pelo centro, ele reflete pelo centro. No espelho convexo, todo raio de luz que vem na direção do centro. Por isso que é a projeção. Por que na direção? Porque o raio vai refletir ao bater no espelho, então não vai chegar lá no centro. Tá? Da mesma maneira, fazer um paralelo aqui com o espelho côncavo. Todo raio de luz que vem paralelo, ele reflete passando pelo foco. No caso do espelho convexo, todo raio que vem paralelo, ele reflete na direção do foco. Tá? Lembrando que o foco e o centro estão depois do espelho. Tá? E da mesma maneira, todo raio de luz que incide no espelho na direção do foco, ele sai paralelo. Que seria o terceiro caso aqui do lado de cá. Tá? E o do vértice é a mesma coisa. Todo raio que incide no vértice, ele sai com o mesmo ângulo para baixo. Então, é importante saber desenhar esses raios? Sim. É importante saber as características desses raios? Sim. Por que eu estou falando disso? Porque antes de você fazer qualquer cálculo, qualquer análise, você vai precisar construir as imagens. Tá? E para você analisar de maneira matemática, quantitativa, qualquer caso de espelho esférico, você precisa necessariamente saber construir todas as imagens, saber todo o caso de imagem. Então, para começar, a gente vai começar pelos espelhos convexos por um motivo bem simples. Todo espelho convexo, ele consegue construir apenas um tipo de imagem. Como assim? Qualquer objeto vai ter a mesma imagem? Não é isso. Todo espelho convexo, ele vai gerar imagens
do objeto que você colocou ali na frente. Mas todas as imagens geradas por espelho convexo vão ter as mesmas características gerais. Por exemplo, todo espelho convexo ele gera uma imagem menor que o objeto. Não importa qual seja o objeto, a imagem vai ser sempre menor. Então é uma característica. Todo espelho convexo gera imagem virtual. Segunda característica. E todo espelho convexo gera uma imagem direita, ou seja, não é invertida. Então essas três características, elas definem as características de uma imagem do espelho convexo. E elas são válidas para qualquer caso. Diferente do espelho côncavo. O espelho côncavo ele gera 5 casos diferentes. Ou seja, 5 tipos de imagens diferentes. Então hoje a gente vai estudar espelho convexo. E na próxima aula a gente estuda as outras construções. Então vamos lá, só para a gente entender melhor isso aqui. Vamos lá. Vamos supor agora que a gente está trabalhando com espelho convexo. Então, o espelho convexo ele tem a parte espelhada de fora. Então a parte de dentro é a parte de trás do espelho. Eu sempre vou analisar a situação a partir do eixo principal. Então eu sempre tenho que desenhar o eixo principal. Tá? No ponto médio do espelho eu vou ter o vértice. Lá na frente eu vou ter o centro do espelho. E aqui eu também tenho o foco do espelho. Ponto médio. Então, para você analisar qualquer situação, você precisa ter essa montagem. Eixo principal, foco, centro e vértice e o espelho. Vamos supor que eu coloque um objeto, uma pessoa, por exemplo, a qualquer distância do espelho. Tá? Ou melhor, para facilitar a minha vida, eu não vou colocar uma pessoa não, tá? Por quê? Porque eu não sei desenhar a imagem da pessoa. Vou colocar um desenho mais simples. Só por isso, tá? Então, olha só, vamos supor que a minha imagem, que o meu objeto seja uma seta. Esse é o objeto. Tá? E ele pode ser colocado a qualquer distância do espelho. Vamos aí, eu vou pegar uma outra cor aqui para a gente desenhar os raios de luz. Para determinar a imagem, eu preciso de 2 raios se cruzando. Então, por exemplo, desse ponto aqui, todo raio de luz que sai desse ponto, se ele vier paralelo ao eixo principal, olha o raio notável. Todo raio que vem paralelo ao eixo principal, ele tem que refletir na direção do foco. Então essa direção do foco ele vai refletir para cá, obrigatoriamente. Todo raio de luz que sai desse ponto e atinja o vértice do espelho, ele tem que ser refletido com o mesmo ângulo para baixo. Esse ângulo é o mesmo daqui. Como o espelho convexo ele gera a imagem virtual, ou seja, dentro do espelho, a imagem vai ser formada pela projeção dos raios. Tá vendo que o raio refletido 1 e o raio refletido 2, eles não se encontram. Se eles não se encontram fora do espelho, eles não vão formar a imagem fora do espelho. Só que a projeção dos 2 raios, elas se encontram dentro do espelho. Então, esse encontro de projeção vai dar a imagem que a gente vê dentro do espelho. Esse ponto representa a imagem do ponto da seta. Então, todo e qualquer outro ponto vai estar aqui embaixo. Aqui é a imagem da seta. Ou seja, essa imagem ela vai estar dentro do espelho, assim como a imagem do primeiro slide, dentro do espelho, menor que o objeto. Se ela é menor, é porque ela tem um menor comprimento. Tá? Se ela é virtual, é porque ela está dentro do espelho. Tem imagem fora? Tem, mas isso é próxima aula. E se ela é direita, é porque ela não é de cabeça abaixo. Tem imagem de cabeça abaixo? Sim. Então a gente vai analisar basicamente esses 3 tipos de características. Imagem dentro do espelho virtual. Imagem maior ou menor, nesse caso é menor. E imagem direita, que não é invertida. Então a gente vai ter que colocar sempre essas 3 características para todas as imagens. Imagem virtual, imagem direita
e imagem menor que objeto. Virtual, direita e menor. Qualquer espelho convexo, com qualquer objeto, você vai encontrar essas mesmas características. Então aqui, ó, só para diferenciar, nessa imagem que eu coloquei aqui do lado, ele usou outros raios notáveis. Ó. O raio que vem na direção do centro reflete na mesma direção. E o raio que vem paralelo sai na direção do foco. O prolongamento vai dar nesse ponto. Tá? Então a imagem sempre vai ter essas características, independente do espelho. Pessoal, é importante saber construir essas imagens. Para isso você tem que estudar os raios notáveis. Na próxima aula a gente vai construir os 5 casos de imagens virtuais ou de imagens de espelhos côncavos, para depois a gente poder fazer análise matemática. Hoje vamos ficar por aqui. Eu gostaria que vocês assistissem a aula e estudassem toda a teoria de espelhos esféricos no SME, livro 2, capítulo 6. Tá? Aí estudem esse trecho. E esse tópico se encontra dentro do capítulo de reflexão da luz. Tá? O capítulo é dividido em espelhos planos e esféricos. Então leia o tópico de espelhos esféricos para facilitar a nossa próxima aula. Tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau, gente.